Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Um abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Batista do Jardim Marieta. Quantas saudades, irmãos, estamos de vocês. Estamos ausentes uns dos outros já praticamente 3 semanas, né? Um grande abraço também aos nossos irmãos da Igreja Batista em Bofete. Um grande abraço ao pastor Eliezer, aos nossos irmãos de lá. Também um grande abraço ao pastor Adiel, ao pastor Walter. Matamos a saudade com a canção que ele nos enviou no domingo. Muito obrigado. Que Deus esteja nos abençoando, mesmo distante uns dos outros. A alegria no coração de podermos estarmos juntos, no compartilhar da palavra, nos momentos de oração, de intercessão. E que o Senhor, da sua forma maravilhosa e sobrenatural, esteja alegrando o nosso coração, esperando que o Senhor haja no meio dessa pandemia e que nós possamos adorá-lo na beleza da santidade dele, juntamente, juntos, na casa do Senhor, juntos na igreja. Mas também esse tempo de isolamento social nos mostra algo importante, né? Nós somos templo do Espírito Santo, né? Então nós individualmente, em nossos lares, devemos fazer um ambiente santificado, um ambiente onde o Senhor reine, onde em torno de nós esteja a bênção de Deus, bênção sobre a família. Então isso é algo importante e fundamental para a vida de todo cristão. Nesta manhã, a palavra que eu trago, talvez alguns irmãos, ou eu quero dizer, em qualquer momento da vida, todos nós ficamos um pouquinho depressivos, né? Então, uma mensagem desta manhã é como vencer a depressão. Vivemos momentos, sim, de confinamento, não é fácil ficar isolado nos nossos lares 24 horas, o pensamento sobre o futuro, a ansiedade, a preocupação, como será o mundo depois dessa pandemia e tudo isso, mas eu quero trazer para você essa palavra para que, primeiramente, você se autocontrole, para que você tenha entendimento das suas relações, de suas emoções e não se acomode com elas. Segundo, para que você possa ajudar outras pessoas ou mesmo alguém da sua família que esteja passando por isso. Então, como é bom nós termos a palavra de Deus para nos orientar, para nos capacitar a nós vencermos os obstáculos. E a depressão é algo importante com o qual nós devemos lidar e vencê-la. Tá bom? Então, irmãos, primeiramente, às vezes a gente fala muito ansiedade, né? Mas a ansiedade, ela tem algo importante também. A ansiedade, muitas vezes, é aquele momento em que nós necessitamos de ações rápidas, acontece alguma situação e cria um desequilíbrio momentâneo emocional que faz com que nós reagimos. Por exemplo, nós vemos alguém doente, então automaticamente isso nos traz uma ansiedade que a gente tem a ação de levá-la a um médico, né? Às vezes, muitas vezes, quando infelizmente alguém passa por um assalto, aquela ansiedade gera em nós uma situação de ações rápidas, como lidar com essas situações, mas depois de um certo tempo volta ao normal. São ansiedades rápidas que requerem ações, mas depois volta ao normal. Mas a depressão ela é uma desorganização psicossocial. Ela desorganiza o nosso entendimento, a nossa mente e automaticamente também o nosso corpo, desenvolvendo algumas patologias que podem trazer reflexos muito negativos para a nossa saúde e nossa vida em geral, ok? Existe sim vários tipos de depressão. Existe uma depressões episódica, interessante. Sim, deixa eu dar um parênteses. Não sou psicólogo, né? Mas na minha pós-graduação em aconselhamento, nós tivemos um pouquinho disso, então dá para a gente poder orientar os irmãos, ok? Então, a depressão episódica, irmãos, é um quadro que se apresenta de uma forma bem pontual, tá? E, na verdade, varia entre uma euforia muito grande e caindo para uma depressão, para uma melancolia muito grande.
Então, podendo desenvolver uma bipolaridade, transitar entre a euforia e a depressão muito rapidamente. E isso pode durar em torno de 2 semanas e meia, esse quadro. Essa é uma depressão que se chama-se episódica. Também há uma depressão que se chama-se distimia. Distimia, irmãos, é aquele mau humor constante, aquela pessoa sempre mal-humorada, que não há motivo nenhum para se alegrar, para sorrir. É uma pessoa que só vê os aspectos negativos. Por mais que as coisas sejam felizes, ele sempre tem algo desmotivador. É alguém que se destaca sempre as coisas negativas. E essas pessoas, geralmente, elas estão sozinhas, porque o mau humor dela é contagiante e as pessoas reconhecem e se afastam um pouquinho, né? Então pode desenvolver essa distimia, irmãos, pode desenvolver uma depressão muito maior. Porque é algo que vai se tornando constante na vida da pessoa. Não é algo normal, isso tem que ser vencido. Mas nessa manhã, nessa terça-feira, dia 14 de abril, eu quero poder compartilhar um pouquinho de vocês a palavra de Deus, que ele nos dá uma terapia para vencer a depressão. E nós vamos usar nesta manhã a experiência de Elias, o profeta Elias. O profeta Elias, um homem de Deus que viveu numa época muito difícil, no reinado de Acabe e Jezabel, um casal satânico, perverso, idólatra. E nós vamos tirar algumas pinceladas sobre a experiência e como Deus tratou Elias. Só lembrando, no capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, nós temos o confronto entre o profeta Elias, profeta de Deus, no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal. Vocês imaginem a cena, o desgaste emocional, a tensão, onde os 450 profetas de Baal clamam para o seu Deus, e depois de muito tempo, sem sucesso, Elias ainda molha toda as pedras, a madeira, e clama, e o Senhor responde com fogo. E respondendo e vencendo essa batalha espiritual entre Deus e os falsos profetas de Baal, Elias mata os 450 profetas de Baal. Vocês imaginem a vitória, a grande vitória de Elias, mas também o grande cansaço de Elias. Uma tensão espiritual, uma grande vitória, mas também um desgaste emocional muito grande na vida de Elias. Talvez isso explique que logo depois dessa grande vitória, o profeta sabe que Jezabel, a esposa de Acabe, promete no dia seguinte matar Elias. E Elias ele é tomado de um medo, de um pânico e foge. Inicia-se o processo de depressão na vida de Elias. Então nós vamos nesse momento fazer alguns tópicos e ver como que Deus age para poder equilibrar e restaurar a vida de Elias, ok? Então, interessante, meus. 1 Reis, capítulo 19, o verso 4 e verso 5, mais especificamente nesses textos, diz o seguinte: e entrou no deserto, Elias entrou no deserto, e caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante e come. Meus irmãos, você veja o grau de depressão de Elias, depois de uma estupenda e maravilhosa vitória espiritual sobre o rei e seus falsos deuses, sua idolatria, sua perversidade. O profeta Elias, ele vai até o fundo, está deprimido ao ponto de esquecer o que acontecera dias anteriores, e agora pede a própria morte. Uma depressão grande, uma depressão profunda. Mas é interessante, meus irmãos, que o Senhor mandou o anjo
E esse anjo tocou, ei, levante-se e coma. Elias, levante-se e coma. Interessante, meus irmãos, que a terapia de Deus para solucionar a depressão de Elias começa com alimentação. Elias, você precisa comer, caminhou um dia, você precisa comer. Meus irmãos, quem está deprimido, quem passa por depressão, não pode desconsiderar a sua alimentação. Uma alimentação balanceada, uma alimentação que dá energia ao corpo, que faz com que o corpo não se debilite tanto. Então eu sei que a depressão vem muitas vezes com sono, a depressão vem com a tristeza e fica de uma forma, muitas vezes não quer sair da cama, uma forma passiva, e às vezes a pessoa não quer se alimentar. Mas Deus fala o seguinte, vai lá, realimente-se. E é interessante que Elias sozinho, o anjo falou, ei, levante-se e come. E ele diz no verso 5, seguinte, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então Elias, Deus preparou um alimento para Elias, Deus alimentou o corpo de Elias. Deus sabe que nós necessitamos de alimentação. Então, quem está deprimido precisa se alimentar, precisa comer, se equilibrar, para que as proteínas, todas as vitaminas passem pelo corpo, dando equilíbrio e saúde ao corpo. Então, reorganize a alimentação. Lógico, você não vai fazer uma alimentação desorganizada, não, mas faz uma alimentação correta, balanceada, é importante para o corpo. Então, o primeiro aspecto da terapia de Deus para com Elias foi fazê-lo comer. Levante, coma. Aqui está o pão assado nas brasas quentes, que interessante, hein? E água. Interessante, meus irmãos, ele comeu, bebeu e deitou-se. Interessante, irmãos. Quem está depressivo precisa de descanso. Precisa de descanso. Precisa descansar. Precisa relaxar. Às vezes a tensão está tão grande no cérebro que a pessoa não consegue dormir, não para de pensar nas coisas, uma ansiedade muito grande, preocupação demasiada, aspectos negativos, ele não consegue relaxar, mas você precisa relaxar. Elias comeu e deitou e dormiu. A mente também precisa de descanso. A mente precisa descansar. A nossa consciência precisa repousar também para trabalhar corretamente. É interessante, irmãos, o tempo de descanso não significa simplesmente dormir, mas descansar, fazer coisas que te dá prazer, que te dá alegria. Nós não somente descansamos dormindo, mas também fazendo atividades que nos dá prazer. Talvez na vida a gente faça grande parte das nossas situações, somos obrigados a fazer, somos obrigados a trabalhar, somos obrigados a fazer inúmeras coisas e compromissos pessoais, compromissos familiares, da própria sociedade, mas nós precisamos também de um tempo para descansar, fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que dá prazer individual para as pessoas. Então, quem está depressivo precisa também ter o seu tempo para fazer as suas coisas, ter prazer ao descanso na mente e depois repousar relaxadamente. Interessante, no verso 8. Então vamos lá só para nós estarmos atentos. Primeiro deles, alimentação balanceada. Alimente-se. Segundo, descanse. Durma, descanse. Faça coisas que te dão prazer e alegria. E o terceiro, olha o que diz no verso 1 Reis 19, verso 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte do Senhor. Que interessante, hein? Deus alimenta um alimento espiritual, um alimento material, que deu força para que ele pudesse andar 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe. Ali Deus falaria com ele. Interessante, né?
Irmão, nós precisamos exercitar-nos. Nós precisamos nos exercitarmos, mesmo nesse ambiente de confinamento ou isolamento social é que nós vivemos, nós precisamos de exercitar. Quem está depressivo precisa fazer exercícios, precisa caminhar, precisa ter atividades físicas, isso é importante, gera energia no corpo, gera elementos na nossa mente que vão ajudar-nos a termos equilíbrio emocional, a voltar à alegria, a voltar ao sentido da vida. Então, exercite-se. E aqui é um exemplo muito bom, ele deu alimentação, ele falou, você tem uma hora que caminhar, então vai caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Então, quem está deprimido precisa exercitar-se. Eu sei que nós estamos agora em um período de confinamento e não é fácil exercitar-se. Mas dá para fazer alguma coisa aí no seu apartamento, dá para fazer alguma coisa na sua casa. Ontem na minha casa nós fizemos um pequeno circuito aqui, circuito funcional aqui na minha garagem. Ainda bem que a Judete e a Natália conseguiram fazer muito bem, eu fiquei só no começo. Mas exercitar é bom, é importante. É importante exercitar para que a depressão seja vencida. Então é interessante. Precisamos nos movimentarmos. Aí, meus irmãos, lá no verso 9 e o verso 10, que interessante. Elias chega e para onde ele vai? Ele entra numa caverna. Ele entra num local escuro, isolado, onde a sua situação psicológica mais apropriada, no escuro de uma caverna onde ninguém pode encontrá-lo. A depressão causa isso, a pessoa não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, mas é interessante. No verso 9 e verso 10 diz o seguinte: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está ouvindo essa mensagem, Deus pergunta para você, o que você está fazendo aí? Por que você está deprimido? Não é o seu normal. Não é isso que Deus quer. Essa pergunta é uma pergunta retórica, para que Elias pudesse responder. Qual a razão? Se havia alguma razão por ele estar deprimido e naquela situação. E essa pergunta ela é feita, e com certeza você vai achar N justificativas, mas no fundo, não há nenhuma justificativa para a depressão existente. E é interessante, meus irmãos, que Elias respondeu. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Meu irmão, minha irmã, é interessante que a pergunta retórica fez com que Elias falasse. É importante, num processo de cura da depressão, abertura para que as pessoas falem as suas queixas, as suas reclamações, expor os motivos pelo qual se esconde na caverna da depressão. Então, permita que a pessoa fale e exponha com total liberdade. Meus irmãos, a fala, ela tem o poder de tirar muitas vezes o lixo que existe dentro de nós, os pensamentos errados, as conclusões erradas, as coisas indevidas que muitas vezes estão se acostumando e ficando no coração das pessoas. Elias se queixa e diz: estou sozinho, só sobrou a mim, sou um homem, tenho lutado a minha vida, os israelitas, o seu povo me rejeitaram, sou zeloso demais, mas sou um incompreendido, estou sozinho, solitário. Queixas que muitas vezes nós encontramos nas pessoas com depressão. Ninguém me ama, ninguém me quer, estou sozinho, ninguém me compreende. Mas é importante a fala dessas pessoas para que a gente possa tirar muitas coisas erradas. E a fala é importante, é salutar, traz saúde. Então é importante no processo de depressão a pessoa falar as suas queixas.
Interessante que um profissional, um psicólogo, um conselheiro pode ser muito útil, porque ele vai entender, ele não vai ser um julgador, ele vai entender a fala das pessoas, dar liberdade para que ela se exponha, para que com base nisso ela tenha um equilíbrio de ver que muitas das conclusões que eles tinham tratam-se de ilusões, tratam-se de inverdades que foram colocadas dentro de si. Por isso, meus irmãos, então, motive as pessoas a falarem. Por que você está aqui? E você se sente depressivo, pergunte por que você está depressivo. Talvez mas Deus tem uma resposta que vai tirar você disso. Interessante, meus irmãos, no verso 15, no verso 16, o que Jesus, enquanto Elias reclama, faz a sua reclamação, o Senhor mostra para ele algo muito importante para a sua vida. Elias achava que o ministério dele tinha acabado, que ele não tinha mais valor, que ele não tinha mais importância para Israel. E aí no verso 15 e 16 diz o seguinte: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Deus estava dizendo o seguinte: profeta Elias, você ainda é uma peça importante na história de Israel. Você não está acabado, não. A sua vida não se encerra aqui. Eu tenho algo importante para que você faça como profeta. E você vai ter que realizar. Meus irmãos, é importante aquilo que Deus faz com Elias. Deus motiva ele. Deus expõe a ele que há desafios ainda a serem ultrapassados. E Deus deseja usar. Você que por uma consultação está depressivo, saiba que você é importante. Você é importante para Deus, você é importante para a sua família. Você é importante para a sua igreja. Deus tem planos para você, Deus tem coisas tremendas para fazer através de você. Deus fez assim com o profeta Elias e Deus demonstrou, vai lá e faça. Você tem uma participação fundamental na vida de Israel, na vida da Síria, porque esses serão instrumentos para que sejam abençoados e Acabe e o seu reinado maléfico seja destruído. É interessante, meus irmãos, a importância de vencermos a depressão, trazendo a realidade que temos desafios, não somos inúteis, não somos uma peça inútil, não, pelo contrário. Nós temos desafios e precisamos vencê-los. Então muitas vezes criamos situações depressivas que não expressam uma realidade, mas que você, assim como Deus fez com Elias, possa se motivar e há desafios a serem enfrentados. E interessante, meus irmãos, depois que o Senhor falou, você vai lá em Hazael, o rei da Síria, ele vai ser uma peça importante também para vencer Acabe, vai lá, e vai lá em Jeú, como rei de Israel, e também Eliseu, para substituir você. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda que Deus faz com Elias. Levanta, eu tenho trabalho para você. Deixe esse período depressivo, vamos, caminha. Eu tenho algo importante para fazer com você na tua vida. Meus irmãos, e que coisa maravilhosa. Deus dá notícias encorajadoras também para Elias. No verso 18 ele diz, entanto, e Elias dizia que se achava sozinho. Elias achava que somente ele seguia o Senhor e não se prostrou diante da idolatria de Baal. Jesus, então, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus combate a vitimização de Elias. Somente eu não me prostrei, revelando a verdade. Não se faça de vítima. Muitos mais joelhos não se dobraram diante de Baal, se mantiveram fiéis a mim. Meus irmãos, nós precisamos de notícias encorajadoras para as pessoas. Esse processo de terapia que Deus usa para com Elias,
ele pode ser muito bem aplicado nas nossas vidas, ou em você, se você tem alguém também da família nessa situação. E dali Elias vai e cumpre aquilo que Deus havia determinado para ele, os desafios que eles seriam cumpridos. E no final, o profeta Elias, ele é alçado aos céus, numa carruagem de fogo. Que arrebatamento maravilhoso, irmãos. Um homem tão maravilhoso passa por depressão, mas Deus não permite que ele se estabeleça e fique na depressão. Mas Deus resgata o equilíbrio, Deus resgata a saúde, Deus resgata o sentido da vida de Elias, e assim ele pode fazer na tua vida também. Estamos recapitulando? A terapia de Deus para com Elias? Então, o primeiro aspecto qual é? Reorganize a alimentação. Não deixe de se alimentar e também não coma qualquer coisa. Reorganize uma alimentação saudável para vencer a depressão. Segundo, tempo para descanso. Tenha o seu tempo para descansar, para dormir, para descansar, mas também para fazer coisas prazerosas que você gosta de fazer. Também exercite-se. Tenha atividades rotineiras diárias que gerem saúde para o corpo. É necessário, então, que use a criatividade na sua casa, no seu apartamento, para exercitar-se. Exponha suas queixas. Fale as suas queixas. Expõe, fale, é salutar. A outra pessoa deve ouvir com muita paciência e sem julgamento. Isso é salutar, permita. Eu estava pensando esses dias, com esse confinamento que nós estamos passando, aqui na minha casa, o lixeiro passa toda terça, quinta e sábado. E como aumentou o número de lixo das nossas casas. Já pensou se o lixeiro não passasse uma semana? Às vezes, nós precisamos ter espaço para passar aquilo que está negativamente dentro de nós. Precisamos fazer uma limpeza também. Falar aquilo que desagrada. Isso traz saúde para a nossa vida. Exponha suas queixas. Mas também motive. Há desafios. A pessoa não pode ficar ali no aspecto negativo, não. Se motive. Tem desafios a serem cumpridos e é só você que vai fazê-los. Só você que vai vencê-los. Notícias encorajadoras. Fuja das notícias negativas. Notícias encorajadoras. Você vai ver que você é útil, você vai ser uma bênção. Você é a pessoa fundamental na sua família para trazer paz, alegria e sucesso para a sua casa. Então, meus irmãos, essa é a terapia de Deus. Que Deus estabelece para nós vencermos a depressão. Não importa o grau de depressão. Uma depressão leve, esporádica, distimia, não importa. O que importa é que você não pode ficar preso à depressão. Eu quero deixar essa mensagem para que você entenda, pratique e viva o melhor. Afinal, Deus está com você. Deus não quer que você fique numa caverna. Deus quer continuar usando poderosamente, dando sentido à vida e você vivendo da melhor maneira possível. Amém? Que Deus te abençoe. Que você fique com essa mensagem, grave essa mensagem, anote os tópicos principais e ponha em prática na tua vida. Ok? Um grande abraço, Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. E eu quero ter alguns pedidos específicos, né? Primeiro deles, o primo do Janjão, o primo da esposa do Janjão, da Rosa, está na UTI já, se eu não me engano, um bom tempinho. Vamos estar orando, irmãos, por essa questão. Acho que, se eu não me engano, o nome dele é Mauro, né? Orar. Também o pastor Adiel me mandou, irmãos, que uma situação, tem 2 jovens lá de Manicoré, em Manaus, no Amazonas, né? Desculpe, Manicoré no Amazonas. Eles saíram para procurar caça, porque como o comércio está totalmente fechado, no Amazonas, eles saíram para procurar caça na floresta. E há 2 dias ainda não apareceram. Então são 2 jovens de muita responsabilidade, e a família está desesperada. Talvez eles tenham se perdido na mata e não conseguiu retornar. Então vamos estar, irmãos, orando, por favor, pela vida deles, ok? Nós devemos também, irmãos, dizer o seguinte para vocês: nós estamos arrecadando alimentos para cestas básicas, né?
Nós temos as nossas famílias que mensalmente nós já os ajudamos. Mas, irmãos, nós estamos ampliando a nossa despensa para que nós possamos ajudar a famílias que porventura vão ser afetadas por essa crise, por essa pandemia e a crise econômica resultante dela. Então, se você quiser trazer a sua oferta, ou entregar o seu mantimento na igreja, a irmanice estará lá de hoje, terça-feira até sábado, das 2 às 8, para recebê-la. Não importa a quantidade, pastor, posso ofertar 1 quilo de açúcar, não se preocupe, ótimo, glória a Deus por isso. Pastor, eu posso dar uma lata de óleo, glória a Deus. Pastor, eu posso dar um vinagre, meu irmão, maravilha, ótimo, glória a Deus. Então isso é importante, não importa a quantidade, o importante é a generosidade do nosso coração. Sabe, irmãos, tem coisas que são importantes para a igreja, e a igreja não vive de cenários econômicos, a igreja vive de sentimentos, daquilo que é mais forte no coração dela. Então é fé, fidelidade ao Senhor, generosidade, humanidade, solidariedade. Então, num momento desse, todos nós podemos dar nossa colaboração, por mais simples que seja, 1 quilo de sal, alguma coisinha vai ser muito útil, e a força de cada um de nós vai ajudar famílias que muitas vezes, irmãos, nunca precisaram, mas possam passar a precisar. E eu quero dizer à igreja, aos nossos irmãos, não tenham orgulho nenhum de pedir algo para a igreja. Nós estamos de braços abertos, de poder ajudar. É o papel da igreja, e nós queremos, necessário fazer isso, para a honra e glória do nosso Deus. O Ministério Diaconal é o ministério responsável pela ação social da igreja, então todos os pedidos passarão por eles, e eles se encarregarão de fazer as cestas e entregar, tá bom? Então, irmãos, estejam disponíveis. É um momento importante, é um momento um momento que nós vivemos, e só nós passaremos isso juntos, tá? Então, nós vamos orar pela sua necessidade, nós vamos orar pelas necessidades, pelos esses 2 jovens lá de Manicoré que estão sumidos, desaparecidos, orar pelo primo também do Janjão. Também lembramos também, irmãos, da Cristolândia. Lembramos também da Casa Rosa, lembramos também da Comunidade Terapêutica Carvalho de Justiça lá em Bofete, pedindo a Deus que não falte o alimento para essas pessoas que estão se recuperando dos vícios das drogas. Então nós temos os nossos desafios, nossos apoios que nós queremos manter e manteremos em nome do Senhor Jesus. Né? A nossa parte administrativa, o que tivermos que fazer para que nós possamos continuar cumprindo, irmãos, o papel da Igreja de Cristo. Amém? Eu quero orar neste momento, mas também uma palavrinha. Eu quero agradecer aos irmãos que nos têm mandado o seu louvor. Eu tenho mandado alguns clipes, e clipes é maravilhoso, né? Tudo de bom, tudo de maravilhoso, o cenário é maravilhoso. E também estamos dando os irmãos que estão mandando as suas canções. O motivo, irmãos, é o seguinte: nós matarmos um pouquinho a saudade da simplicidade do nosso louvor. O aspecto não é transmitir um show, é transmitir a simplicidade da nossa comunhão. Então, mesmo que seja uma canção simples a capela, os nossos irmãos, é uma ferramenta de nós lembrarmos da simplicidade do Evangelho, da simplicidade de estarmos juntos, da simplicidade da comunhão. Esse é o motivo, tá bom? E que você, ao ouvir a canção de um irmão, de uma irmã, de um casal, de uma família, veja por esse lado, né? Que bom, simplicidade dentro de lá, apresentando uma canção ao Senhor, compartilhando com a gente. Isso é o mais importante, tá? Então eu quero agradecer aos irmãos que estão ativos, aos líderes que se mantenham preocupados com seus liderados, as suas ações. O mês de maio está chegando, é o mês da família, esperamos em Deus podermos estarmos reunidos, então vamos nos organizarmos para o mês da família. Então tenhamos, irmãos, nossos desafios à frente, já pensando como vencê-los e da melhor maneira possível. Afinal, diante de nós temos grandes desafios e precisamos estar muito bem para poder realizá-los, ok? Afinal, nada pode nos separar do amor de Cristo. Vamos orar?
Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que nos concedestes. Obrigado a Deus pelo sono, pelo repouso restaurador. Obrigado por essa terça-feira, ó Deus. Senhor, obrigado pelas nossas atividades dentro das nossas casas. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Obrigado pela tua igreja, ó Deus, reunida espiritualmente, mesmo, Senhor amado, separado, Senhor, fisicamente. Obrigado, ó Deus, pelo trabalho dos teus filhos. Obrigado àqueles que estão trabalhando ainda no dia a dia, Senhor, normalmente. Ó Senhor, obrigado por aqueles que estão trabalhando remotamente, ó Deus. Que a tua bênção esteja sobre as suas vidas, que haja produtividade, que haja resultados e que, Senhor, tenham paz, Senhor, para lidarem com, Senhor, essa situação que vivemos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos pela vida dos nossos empresários da tua igreja, os teus filhos que têm suas empresas, que trabalham por conta, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus a tua criatividade, Senhor, que tu estejas, Senhor, concedendo aos teus filhos uma unção de sabedoria, de entendimento, mas de ânimo, de força, Senhor, de alegria, para vencer os obstáculos que possam vir aí sobre nós, Senhor. Senhor, eu quero pedir neste momento por aquelas pessoas, Senhor, que por alguma razão se encontram deprimidas, Senhor. Se encontram melancólicas, Senhor. Se encontram presas, Senhor, pela tristeza. Eu peço em nome do Senhor Jesus que a mensagem transmitida nesta manhã, ó Deus, possa, Senhor, encontrar, Senhor, morada nos seus corações, que eles possam praticá-las e sair, Senhor, da prisão, Senhor, da depressão. Que elas possam, Senhor, reencontrar o sentido da vida, a alegria, os desafios, Senhor. Por isso eu quero te pedir, ó Deus, que tu, Senhor, vá nesses corações, arranque a tristeza, joga para bem longe, ó Deus, e que elas possam se levantar, assim como Elias se levantou, porque tinha muito a realizar, ó Deus. Eu peço em nome de Jesus que essa mensagem, essa terapia, que, Senhor, que tu, Senhor, usasse com Elias, possa ser usada para que, Senhor, a depressão seja vencida e os seus filhos sejam em liberdade felizes. Pai, queremos em nome de Jesus colocar, Senhor, a vida, Senhor, das casas de recuperação, das comunidades terapêuticas que estão cuidando, ó Deus, dos homens e mulheres que estão sendo restaurados do vício das drogas, ó Deus. Pedimos, Senhor, a tua provisão sobre eles, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que mesmo nesses momentos eles possam, Senhor, ser totalmente supridas as suas necessidades e o papel de libertação continuar, Senhor, tranquilamente, ó Deus. Oramos, Senhor, pelos pastores que estão à frente desses ministérios tão importantes, Senhor amado. Senhor, queremos, Senhor, pedir por aqueles jovens, Senhor, que estão desaparecidos lá em Manicoré, ó Deus. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia. Envia os seus anjos da forma que tu desejas para trazê-los de volta para a família, ó Deus, que estão preocupadas. Pai, em nome de Jesus, tu és o Deus que age. E pedimos, Senhor, a tua intervenção neste momento sobre a vida daqueles dois jovens em Manicoré, ó Deus. Pai amado, queremos colocar diante de ti a vida do Mauro, primo, Senhor, da Rosa, esposa do Janjão, que está naquela UTI, ó Deus. Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Pedimos sobre ele, Senhor, o teu toque de poder, ó Deus. Pedimos, Senhor, sobre ele, Senhor, o teu toque, Senhor, de cura, de restauração, ó Deus. Tu és o mesmo, Senhor, que levantou, Senhor, doentes. Tu és o mesmo, Senhor, que curastes enfermos, que fizestes milagres no passado. E Tu és o mesmo hoje, ó Deus. Por isso peço sobre as suas vidas, Senhor, a Tu restabelecimento da saúde. Senhor, se cada momento, cada um dos seus filhos tem um pedido, Senhor, sobre alguém querido que está enfermo. Senhor, em nome de Jesus, haja, Deus. Haja, Senhor, e que ao agir as pessoas possam reconhecer que Tu és Deus, que Tu és soberano, Tu podes mudar qualquer situação, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor amado, pela Tua igreja, a Tua igreja na face da terra, ó Deus, que esses momentos nós possamos ser fortalecidos por Ti e podemos, Senhor, cumprir o papel, Senhor, de poder evangelizar, mas também abençoar, ó Deus, a vida das pessoas e da nossa comunidade, da nossa sociedade. Obrigado, ó Deus, pela generosidade dos Teus filhos. Obrigado pela fidelidade dos Teus filhos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus,
Porque independente das eras que nós passamos, dos enfrentamentos que nós temos que passar, a tua igreja caminha, Senhor, fazendo a tua vontade. Senhor, obrigado a Deus por essa terça-feira. Abençoe o nosso dia. Abençoe, Senhor, amado, o que nós temos para fazer no dia de hoje. Aqueles que, Senhor, estão se preparando e vão se preparar para o batismo. Tu estejas abençoando as suas vidas, dando entendimento e firmeza espiritual. Obrigado a Deus. Obrigado. Seja com os pastores, ó Senhor, da tua igreja. Seja sobre a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos netos. Senhor, eu peço, Senhor, pelo pastor Walter, pela Vasti, pela sua família. Eu oro, Senhor, pelo pastor Adiel, ó Deus. Senhor, a sua casa, seus filhos. Senhor, eu oro também pelo pastor Eliezer. Senhor, pela sua esposa, pela sua família, Senhor, lá em Bofete. Eu oro também, ó Deus, pela vida do pastor Jaime, a irmã Márcia, a sua família. Eu oro pelos demais pastores, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, a tua graça e misericórdia estão sobre a vida dos pastores, Senhor, para que eles possam, independente das situações, abençoar o teu povo. Que ao final, Senhor, é o teu nome que seja glorificado. É o teu nome que seja exaltado, Pai, e que o teu reino seja engrandecido. É a nossa oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Deus os abençoe.